Nós estamos de volta então com a nossa aula de bases bíblicas wesleyanas de adoração, no período final agora. As nossas últimas aulas, hoje, encerramos esse capítulo, 2 semanas aí, entre Europa, Brasil, correria, meu Deus do céu. Foi bênção, foi bênção, foi bênção. Ó, uma aula internacional aí. Nós vamos, hoje, agora, não teremos mais aquela questão da a base bíblica, né, na verdade, e nem a wesleyana. Já falamos muito sobre isso, já contextualizamos, fizemos em classe discussões, resumos, né, indagações e dissertações. Vamos agora entender como é que seria a questão da adoração na prática local, do dia a dia da igreja local, do dia a dia do normal, né? Então, graças a Deus, Deus tem dado para nós essa bênção chegar até nesse período aqui e fazer esse melhor. Vamos então fazer o seguinte, eu vou já chamar aqui a nossa apostila, que é a 24, se não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui direitinho. Se é isso mesmo. Vamos lá. Opa. Deixa eu ver aqui. A apostila é a 23, mas a aula não é 23, não. A aula deve ser... Peraí, deixa eu... Meu Deus, o negócio não sobe aqui agora. Agora vai. Opa! Só conferir. Tá conseguindo ver aí o template, Rodrigo? Não, não apareceu nada ainda, não. Peraí. Vamos lá, deixa eu chamar aqui agora. Agora vai. Agora vai. Agora foi. Com certeza. Eu vou só conferir. Aqui aparece 23, mas não é Agora 23, foi. não. Aparece 23, mas não é. Agora Acho que não é foi. 23, não. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Deixa eu ir lá no site oficial. Beleza. É a 23. É a 20. Não, 23, mas aqui agora é 24. Essa apostila é 23, mas a aula é 24. Porque a gente no caminho aí, eu fiz um desmembramento de apostilas e acabou gerando uma numeração diferente. Mas estamos na aula 24. Vou até subir aqui o 23 para não confundir os alunos aí. Pronto, agora aparece só o nome da aula, né? Idealizar a proposta de adoração na igreja. Então, agora, nós vamos trabalhar para idealizar uma proposta de trabalho na igreja local. Porque ficar aqui só falando da parte da teoria, né? Tá aberto, o áudio tá aberto, diga aí. Tá vazando aí a casa. Então, falar sobre a questão bíblica já foi Não, o meu falado. não. Não, teu Não, o meu não? não, pastor. Acho É o que João já tem Paulo. mais 4 participantes aí. É o Daniel. Era eu, pastor. É o João Paulo. Era eu aqui. É a casa nova, Não é tem o barulho. Daniel, não. O Daniel tá quietinho, Daniel. A gente mexe com o cara a vida inteira, o cara sempre tá quietinho. Eu fico ouvindo meu nome em vão aí. É, meu nome em vão, né? Mas nós já trabalhamos a parte da teologia. Rapaz, você vai me dar saudade, essa turminha aqui é uma benção. Teologia e também das bases wesleyanas. Vamos à praticidade, né? Como idealizar uma proposta de adoração na igreja. Muito legal essa parte de hoje. Idealizar uma proposta de adoração na igreja, esta fase visa estimular a capacidade do aluno. A primeira pergunta que buscando é como organizar uma proposta? De que forma, né? Nesse sentido, deve-se então partir dos princípios que temos ensinados e o contexto local da igreja. É suposto que já esteja em modus operandi o primeiro grupo de fundamentos, o grupo 1, que nós estudamos ontem, né? Já estudamos ontem. Assim, já pode iniciar pelo grupo 2 e dinamizar o seu trabalho. Defina com o seu pastor local, qual a linha espiritual doutrinária que a igreja está desenvolvendo. Olha como esse trabalho é sério, rapaz. Eu estou dando aí para vocês aí o pulo do gato. Olha como esse trabalho é sério. Por isso que eu falo, tem muita igreja aí que é no toque de caixa, né? No toque de caixa é tudo desorganizado, em cima da hora, é correndo, é ignorando esses princípios aí
Então, eu tenho certeza que na última ceia, quando eles cantaram o hino, foi um hino relativo à Páscoa, à ceia, ao Cordeiro. O culto tinha um direcionamento, né? O Rodrigo faz um trabalho aí de psicanalista aí, e se ele pegar um paciente e começar a falar de futebol, a menos que o futebol esteja inserido na linha de pensamento que ele quer usar para ajudar um paciente, mas nada a ver futebol com a psicanalista aí, no espiritual da coisa. Então, mas as igrejas são assim, a maioria, e as pessoas falam assim, mas não é pelo Espírito Santo, vai ficar colocando a música antes, você... Ué, mas é suposto que você ore também antes de colocar a música antes. É tudo o conceito do antes. A roda porque alguém girou a roda. Alguém girou a roda porque a roda foi girada pelo mecanismo do carro, que está ligado à peça do motor que fez o girar, a peça do carro que girou a roda, que o motorista... É sempre assim. Então, tem que entender esse ponto aí. Agora, dá trabalho, é muita organização, é difícil. Mas defina com o seu pastor local qual a linha espiritual doutrinária que a igreja está desenvolvendo. A partir desta informação, já é criada uma rede de unidade. E Deus honra a unidade. A unidade é uma porta viva e orgânica do mover de Deus no seio da igreja. A união, pode anotar aí, que essa frase é interessante. União é uma coisa ligada na outra. Escreva aí. União é uma coisa ligada na outra. Unidade é uma coisa dentro da outra. União é uma coisa ligada na outra. Você tem uma união. Unidade é uma coisa dentro da outra. Eu vou dar um exemplo para vocês de unidade, de união que não é unidade, tá? União que não é unidade. Amarre o rabo do cachorro com o rabo do gato. Você vai ter uma união. Você não vai ter unidade. Então, a unidade, ela é, exemplificamente, ela é a base, né, da igreja que cresce, da igreja que vence, da igreja que faz o melhor da adoração para Deus. Capítulo 11 de Gênesis, a Bíblia fala, versículos 5, 6 diante lá, que Deus disse assim, vamos descer e confundir as línguas. Eles querem fazer uma torre para chegar até o céu, quando a minha ordem é para se espalhar pela terra, não é para multiplicar e se espalhar, encher a terra, não é ficar num lugar, juntado num lugar só, não. Deus desceu e confundiu as línguas. Por que Deus desceu e confundiu as línguas? Porque eles queriam alcançar o céu? Não. Porque eles construíram uma torre? Não. Porque eles falavam a mesma língua? Sim. O Senhor disse isso lá. Agora eles falam a mesma língua. E nada vai ser impedido do que tem que fazer. O próprio Deus conhecia o poder da unidade. Ele desceu e confundiu. E espalhou todo aquele povo. Não é interessante? Agora, nós temos um mover de Deus também de grupo que queria chegar ao céu. E tem chegado, que é o Atos dos Apóstolos. Onde Deus pega a unidade da língua do Espírito Santo e promove a igreja. Primeiro grupo de Babel, eu tenho os homens em desobediência para atingir o céu. Segundo grupo, eu tenho o céu atingindo os homens da obediência. Meu Deus. Meu Deus. Então, o Atos dos Apóstolos, ele substitui, né, a Torre de Babel. Os Atos dos Apóstolos é a cura da Torre de Babel. Na Torre de Babel é o céu que é a terra. Atos é o céu descendo sobre a terra. Atos, em Torre de Babel tem a confusão das línguas, a confusão. Em Atos, nós temos várias línguas lá, que são 13 nações, e cada um ouve no seu idioma por um homem só. Em Babel, sobe a rebeldia. Em Atos, desce a bênção. Glória a Deus. Então, a unidade sempre está envolvida. Para o mal em Babel e para o bem em Atos. Mas ela é forte. Ela é forte. Por outro lado, atentar para o caminho doutrinário da igreja.
reforça a sua proposta de autenticidade apostólica, coíbe doutrinas paralelas e impede que o rebanho seja contaminado. Irmãos, ao falar daquela música Alvo Mais que a Neve, nessa tese que estão querendo embranquecer as pessoas, e é racismo de quem escreveu essa letra, o comentário de Isaías que fala sobre isso não descarta a cor negra, não. Fala da cor vermelha. Ainda que seus pecados sejam vermelhos, como carmesim, serão alvos como a neve. Então não é uma questão racista, é uma questão de limpeza. Meu Deus do céu. E o pessoal, por quê? Essa questão das doutrinas aí passa desapercebido, né? O pessoal, nesse caso dessa música que estão falando muito agora aí, houve uma exegese, né? E não uma exegese. A exegese, tem um áudio aberto aí. Alala! Alala! A exegese. Alala! Meu Deus do céu. Eu vou dar uma pausa aqui. Peraí. Bom, voltando à nossa aula, depois de uma pausa pequena, eu nem sei onde é que eu estava mais. Ok. Exegese e exegese. Quando fala em doutrina dos hinos da igreja, eu estou falando da exegese. Exegese é você tirar um significado, um texto, né? A palavra do texto. Agora, exegese, que seria o E, né? Exegese é você inserir no texto. E aí que vem o perigo. Então, no caso da música em questão que estão falando aí, que estão comentando, dizendo que a música Algo Mais que a Neve, estão querendo embranquecer as pessoas, estão desrespeitando racismo, isso é uma exegese, e não uma exegese. Deixa eu botar aqui a nossa apostila, que eu tive que sair do ar para impedir ali a situação. Vamos sim continuar aqui. Vocês estão vendo a apostila aí? Então é isso aí, ó. Por outro lado, Sim, estamos. atentar para o caminho doutrinário da igreja reforça essa proposta de autenticidade apostólica que coíbe doutrinas paralelas e impede que o rebanho seja contaminado. Descubra também, como pastor, qual a liturgia a ser tomada. Vai falar do quê? O culto é sobre o quê, né? Qual aspecto na liturgia atual que ele considera digno de mudança ou repensar? Qual alguma observação que ele e outra pessoa tem como líder, né? Outra pessoa tem como líder da igreja. Ele e outra pessoa como líder da igreja, né? Pode ser ele, pode ser também um líder da igreja. É de suma importância este aspecto, porque poderá ser que naquele momento o Espírito Santo esteja conduzindo a igreja por uma direção e a sensibilidade da unidade traz a voz do Espírito Santo. Exatamente. Já teve situações na minha igreja que eu tive que programar alguns temas de culto, de louvor, para que todo mundo falasse a mesma linguagem. Esse é o ponto. O ponto da adoração é trazer todo mundo para falar a mesma linguagem. Todo mundo. Falar a mesma coisa, do mesmo jeito. Uma vez eu comentei aqui algo para vocês, se já foi nessa aula, ou se foi na liturgia, mas o exemplo cabe para as duas. Tem hora que você fica com dificuldade de adoração, né? Vem um e canta assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Amém, glória a Deus, é um direito. Aí depois a próxima música abro mão do meu tudo, abro mão. Quer dizer, você abre mão ou está restituindo? É o que chama de paranoia gospel, né? Não é que essas músicas são erradas, não. Essas músicas não são erradas. Mas é o paranoia gospel, né? Que você não sabe se substitui ou se você traz de volta. Tem que ter um equilíbrio aí. Reúna a sua liderança para definir uma alteração no cotidiano da adoração e busquem a orientação do Espírito Santo. Muito singular se alguém trazer uma ideia e encontrar outras ideias parecidas. Na soma das ideias surge a super ideia.
é interessante ouvir quem está trabalhando e desenvolvendo esse serviço de louvor. Deixa eu perguntar, alguns de vocês aqui trabalham com louvor local, da igreja local, não? Não tem participação da igreja local? Louvor? Não, né? É porque eu estou falando porque na verdade eu estou falando para futuros obreiros e obreiras que são levados ao ministério e tal, que poderão até liderar uma igreja, mas eu não tenho ideia se alguém já trabalha com louvor, porque eu poderia traçar aqui um paralelo para mostrar aí para vocês alguma coisa interessante. Eu, na verdade, não tenho nada assim engessado. Isso aqui, na verdade, é uma sugestão que a matéria traz como proposta. Mas muitas vezes eu chamei de louvor e falei, olha, eu vou pregar sobre perdão. Então, insere aí no louvor pelo menos as 2 músicas de perdão. Isso vai me ajudar na mensagem, porque, gente, o louvor prepara o coração da pessoa para receber a palavra. Não no sentido de preparar, assim, vou preparar para receber. Não, aí é... Mas ele em si tem um poder, a música tem um poder muito forte. A música tem um poder muito forte de influenciar as pessoas. Então, nesse caso que eu estou falando, essa comunicação entre você e o líder de louvor, né? Isso vai trazer um benefício muito grande para o crescimento da igreja na adoração. Por fim, uma vez tomadas as novas decisões, retorne ao pastor e submeta seu plano ao mesmo. Este ato de submissão é fundamento para manter a unidade. Olha, pessoal, submissão é outra palavra-chave dentro do conceito da bênção de Deus. Lembrando que o primeiro ato de pecado feito fora da terra, no segundo céu, foi quando Lúcifer se rebelou contra Deus. Ele foi insubmisso. O primeiro ato de pecado na terra, quando aconteceu a criação, foi a insubmissão de Eva ao comer daquela fruta. Então, a insubmissão, ela luta contra a missão. E lutar contra a missão quebra a unidade. Quando você tem um ato insubmisso, você está coibindo a glória de Deus e a bênção de Deus. Por isso que, muitas vezes, quando alguém não está de acordo com a minha visão, eu falo, olha, não está de acordo com a visão, então é o seguinte, a serventia da casa é aquela porta, né? Então, não dá para andar com 2 visões. A palavra divisão, ela vem para uma proposta silábica de 2, né? No francês, division, 2 visões. Então, um corpo com 2 cabeças não sabe para onde vai. Cada um puxa para um lado. Então, se você é a cabeça, não dá para andar comigo também, eu sou cabeça. Então, procure seu corpo em algum lugar. Então, é interessante essa questão. A submissão, pelo contrário, ela traz fundamento de paz, de maturidade. As maiores igrejas do mundo, gente, que existe hoje, isso eu falo acima de 20 mil membros, você vai ver o staff do pastor, os pioneiros, estão com ele desde o começo. A maioria ali tem um núcleo, porque submissão traz força e a unidade traz recurso. Outro aspecto é que passa para a igreja, todos estão em uma mesma página. Isso mesmo, quando isso acontece, a igreja vê a unidade. E o rebanho se sente seguro enquanto Deus opera milagre, tanto no crescimento espiritual quanto de pessoas. Uma vez alinhada a proposta doutrinária, feitas as mudanças necessárias, ouvidos os insights de sua liderança, atendido ao aspecto cultural da igreja local e outras observações já colhidas no exercício das tarefas, então, a partir daí, pode-se montar uma proposta de adoração para a igreja. Bom, eu não estou aqui falando com louvoristas ou líder de louvor, né? Eu estou falando com os pastores desse líder. Amanhã teremos, né, os pastores aqui, a pastora Amanda, né? Pastor Daniel, pastor João Paulo, pastor Rodrigo, pastor Anderson, pastor Tony. Então, vocês vão lidar diretamente com esse pessoal da adoração.
Aí vocês chamam eles para conversar e senta, né, para criar uma proposta de trabalho musical. Porque, na verdade, na historicidade do wesleyanismo, havia, sim, um contexto em que o Carlos Wesley ele fazia o sermão cantado. Então, o que se pregava no púlpito se ouvia nas canções. Aí eu pergunto, o que está sendo pregado está sendo ouvido nas canções? Ou o que prega está para a China e o que canta o louvor está para o Japão? Né? Ou vice-versa, tanto faz. Para que lado Professor, está caminhando, né? Então, assim, só fechar aqui o pensamento, Daniel. Então, assim, essa ponte que nós estamos ensinando aqui agora, nesse contexto aqui, essa ponte pastor e adoração, deve ser bem afinada, bem inteirada, porque, encerrando, 70% do culto é adoração, no caso de louvor, ofertório, vai por aí fora. E 30% é a mensagem, embora a mensagem tenha um status mais profundo no culto, mas ela é um pouquinho menos. Então, que tal fazer toda essa máquina trabalhar em função da mensagem? E o povo sai alimentado de forma plena, tanto no louvar, no adorar, quanto na mensagem. Daniel, é contigo. eu desconheço o trabalho com louvor. Quando eu falo de ministério jovem, eu entendo como que pode fazer o crescimento. Quando se trata do ministério de missões, eu entendo como que pode fazer um planejamento. Mas do louvor, como que faria um planejamento? Tipo, qual que é o alvo deles? O que que eles almejam para um ano? No ano? No ano? É, Não, não. por exemplo, Não precisa. No ano só se for um calendário litúrgico. Cantata de Natal, cantata de Páscoa, um trabalho especial da igreja, de missões e tal. No ano não. Eu digo assim, num período normal de culto local. Numa semana, por exemplo. Ou, se o pastor está pregando uma série sobre arrependimento. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Eu me arrependo. A pastor vem com a mensagem, meu irmão, o povo sai na glória, na graça. Mas é o que eu tô colocando. É muito raro ter um calendário litúrgico anual. Eu também desconheço. Pode ser que tenha, porque como é que você vai ter previsibilidade do que vai ser cantado ou pregado durante o ano? Não se sabe, né? Muita coisa pode Eu mudar, entendi, muita música pode pastor, chegar. eu mais ou menos entendi a pergunta do Daniel ali, né? Que ele quis colocar uma programação da igreja em questão do louvor. Mas o que o senhor está falando aí, que deu a entender, é que, por exemplo, os ministros do louvor, ele tem que ver o que que a igreja local está tendo uma necessidade. Por Aí é o exemplo, se a ponto. igreja está faltando, né? É o Se a ponto. igreja, por exemplo, está faltando, não está tendo muito evangelismo. Então, o que que a gente vai fazer? Vai colocar louvores que falam de evangelismo. Se nós estamos numa ação de graça, louvores mais de ação de graça, para que a igreja Exato. venha num todo. E muitas vezes, Daniel, não tem isso aí, não. É tudo meio tiro no alto assim. Quer ver uma coisa? Amanda, você trabalha com a área de saúde, não é? Você trabalha com a área de saúde, não é isso, não? Eu tô enganado. Você falou em plantão esses dias? Sim, trabalho. Pronto. Se você for uma técnica em enfermagem ou uma enfermeira, não sei, você vai ter um protocolo para ser seguido numa ala específica do hospital onde pacientes precisam de certo tipo de remédio, né? Sim. Se você chegar com a bandeja, quer dizer, eu nem sei qual é o teu serviço, tá? Mas vamos supor que você seja uma técnica de enfermagem, uma enfermeira. Chega com a bandeja num quarto com 10 pacientes e um monte de remédio vai dando assim aleatoriamente. O que pode acontecer com esses pacientes? Aleatoriamente, remédio. Eu posso prejudicar. Tem paciente que pode ter alergia, tem paciente que pode ter parada cardiorrespiratória. Exato. Depende. Até óbito, né? Até Até óbito. óbito. Até Mas é óbito. isso, mas é isso que o louvor faz hoje em dia. Chega dando tiro do quanto é lado, né? Não tem um remédio específico. E eu creio que cada igreja tem a sua necessidade espiritual. Tudo que é feito com coordenação, com disciplina e metodologia, tende a ser muito abençoado por Deus nessa cooperação. Então, geralmente, quando a enfermeira chega no hospital, numa sala do hospital,
de pacientes, ela já tem o protocolo do médico, o nome do paciente está na prancheta que fica lá, ou hoje, como é tecnologia, ela deve ter já um controle mais diferente, e ali vai estar o medicamento, a dosagem correta, o tempo de se dar, a hora que tem que ser dado, às vezes o enfermeiro é específico para um tipo de paciente, e assim vai. Falta essa comunicação na igreja local. Eu tô aqui falando isso aqui, parece coisa de outro mundo, né? Um negócio tão distante. Mas olha, isso aqui é uma aula de faculdade. A gente está trabalhando esse aspecto de forma bem profunda. Então, hoje é muito fácil chegar no culto lá com uma lista de música para cantar, glória a Deus. Não seria bom sentar com o pastor? Sentar com a liderança? Qual é o tema do culto? O que Deus está falando hoje? O que o Senhor está levando na nossa igreja? Eu tive na igreja da pastora aí de São José dos Pinhais, a igreja de Nazareno Ágape, pastora Gisele, né? Pastor Gisele. E um tempo lá que eles estavam uma semana, talvez já estava já uns 15 dias, a igreja estava sob uma mensagem da cruz, cara. Cada um que pregava era cruz, e não foi a coisa programada, foi espontâneo. Então, nós cantamos algo sobre a cruz, né? Assim, essa harmonia entre o pastor local e o líder de louvor traz uma visão mais forte e estabelecida para a igreja local, no sentido de levá-la ao aprendizado, a crescer na fé e na condução do louvor. Daniel, você quer uma réplica aí para rebater uma coisa e falar uma coisa aí? Pode ficar tranquilo. Não, agora eu entendi a que ponto que estamos. O que complica só é quando você pergunta pro pastor, pastor, qual que é o ponto espiritual da igreja? Ah, não sei. Vai lá Hum, e meu Deus, aí é difícil, hein? É como, é, é, é é a gente como, canta os no, louvores de Babel, cada um falando um idioma aqui, vai dar certo. é como no caso da Amanda, o médico perguntar para o médico, o que tem esse paciente aí? Não sei. Quem não sabe o que o paciente tem, vai dar o remédio que ele não precisa. Meu Deus do céu. Mas é por aí. Alguma pergunta aí, gente? Alguma colocação para fazer? O senhor recomenda, o senhor como pastor agora, não como. Esquece que o senhor é do louvor, mas pastor ficar sondando as músicas, as formas de cantar do grupo de louvor? Porque tem muita louvor aí que tem um. Tá meio estranho. É, defina sondar. Sondar no sentido de quê? Porque às vezes o cara sonda só para ficar de olho, desconfiado. O pastor tem todo o direito sim, todo o direito de ver o repertório, o que se vai cantar, da onde veio essa canção, quem compôs. Eu vou dar um exemplo, aquela música. Pai, eu quero aleluia, aleluia, né? Essa música é muito linda, linda demais. Só que tem um problema aí nessa música. O compositor, que foi o Cohen, ele escreveu essa música, ele estava meio fora de si, estava embriagado. Essa música é um deboche a Deus. Pega o original dela, ele está falando o seguinte, aí ó, eu fiz isso tudo, eu estive contigo aí, eu conheci os segredos. Quem está falando, quem estava com Deus nem conhecia os segredos? Satanás. E olha aí você está vendo eu para cá, eu consegui chegar perto de Betseba, aconteceu lá aquela situação, e eu fiquei só aqui dizendo, aleluia, aleluia. Esse aleluia dele é um deboche. Toda a letra que ele escreveu, eu tenho um artigo sobre isso aí, muito grande, já tem 14 mil comentários. 14 mil comentários, o meu artigo, sobre essa música. Eu pego essa música, eu destrincho ela na exegese, letra por letra, palavra por palavra, né? E ali eu defendo a tese de que realmente a música o cara escreveu um deboche, mas o povo canta na igreja como se fosse um louvor. Aí fazer o quê, né? Tem que ter paciência. Daniel levantou a mão. Seria possível o senhor disponibilizar esse artigo para nós? Eu creio que Porque sim. muito me interessou. Não, mas Ou só que ele é ou tá muito, em domínio público que dá para puxar pela internet? ele é muito grande. Coloca, rapaz, não sei se dá para puxar para internet. Eu vou. Agora vai ter um break. Eu vou ver se eu consigo o link que eu passo a vocês, tá bom? Tá bom. É bom você estudar mesmo, porque essa música aí ela é muito bonita, mas ela
Ele é um deboche a Deus. É como se Porque Satanás já me tivesse. falaram isso. Já me É, falaram isso e eu achei. Me parecia só que eu não achei nada sobre o assunto. que colocaram uma versão portuguesa em cima, nada a ver, né? Com o original, nada a ver. Ok, pessoal, vamos para uma pausa. Rapidinho, a gente volta daqui a pouco para continuar nossa aula. Agora falando sobre as práticas e a proposta metodológica de ter uma adoração na igreja de excelência. Até daqui a pouco. Deus abençoe.